Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes na paróquia São Camilo de Leles, em Brasília, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais desta paróquia, pela plataforma do YouTube. Hoje nós estamos celebrando a solenidade de Todos os Santos. Uma liturgia de um significado importante para a vida da Igreja, que é nós mesmos. Tanto é significante esta liturgia que a Igreja no Brasil traz ela para o dia do domingo, o dia do Senhor, para que todo o povo de Deus tenha a oportunidade dela participar. Caríssimos, quando nós lemos os Evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos neles um chamado que Deus nos faz. Sede santos, assim como vosso Pai do céu é santo. A santidade, meus irmãos e irmãs, ela é uma vocação, ela é um dom que Deus deu a todos nós. Este dom vem dele e é ele que nos dá. A santidade é uma vocação que nós recebemos no momento do nosso batismo. E nós não temos segredos, receitas para ser santo. A santidade é um processo, é uma busca que o homem traz dentro de si, de querer sempre viver de acordo com a palavra de Deus. Ser santo, meus irmãos e irmãs, é nós observarmos o Evangelho de hoje, como todos os Evangelhos do Senhor, toda a sua palavra. Ser santo é nós sermos esses bem-aventurados, esses que são perseguidos por causa da justiça, esses que promovem a paz, esses que são misericordiosos, esses que buscam o céu, esses com certeza já estarão no caminho certo de viver a sua santidade. A santidade não é reservada para um grupo seleto. A santidade Deus deu e chama a todos nós para viver. Quando nós olhamos para a vida de São Camilo de Leles, nós percebemos que São Camilo não nasceu um homem perfeito, puro, não. A vida de São Camilo de Leles foi marcada por muitas contradições. Ele, filho de militar, perde sua mãe, perde seu pai, e ele, fazendo a sua caminhada militar, Camilo começa também a viver umas experiências que nada condiz com a vida cristã. Ele começou a fazer parte da boemia, dos jogos e assim por diante. E quanto mais São Camilo avançava na experiência dos seus pecados, tanto mais este homem beirava o abismo do pecado. Tanto mais ele vivia uma experiência de vazio muito grande dentro do seu coração. De tal forma que Camilo, ele se deparando com a sua impotência, se deparando com seus erros, que só levava aquele homem a fazer experiências de morte. Camilo para, reflete muito bem a sua vida, busca conhecer a palavra de Deus. E o que é que São Camilo faz? Ele deixa a vida antiga, ele deixa aquela experiência daquele homem dado para o pecado, dado para a morte, e ele agora busca ser um homem novo, um homem edificado, um homem que vai assumindo agora um estilo de vida que está realmente orientado pela palavra de Deus.
E o que é que São Camilo faz? Ele abandona a sua carreira militar e entra para a vida da igreja, para agora ele se dedicar no cuidado aos doentes. E São Camilo constrói, cria a ordem camiliana, e de a pouco São Camilo vê as dificuldades que existem neste caminho de Deus. E um dia São Camilo, cheio de angústia, totalmente desanimado, ele desce numa noite fria, ele desce do seu quarto e vem até uma capela que existe até hoje em nossa casa lá em Roma. E Camilo se prostrou diante do crucifixo, e o crucifixo soltou seu braço direito, dizendo: avante, Camilo, esta obra não é tua, mas esta obra é minha. Então, meus irmãos e irmãs, naquele momento São Camilo foi impulsionado a seguir adiante sua vida de santidade. Eu estou citando o exemplo de São Camilo de Leles para mostrar para vocês, e também primeiro a mim, que aqueles que optam em abraçar a sua vida de santidade, uma vida toda ela voltada em fazer a vontade de Deus, esteja certo que tem cruz, que tem dificuldade, que tem que ter renúncia. Não existe santidade que não passe pelo viés da cruz. Não existe santidade que não passe pela dimensão da renúncia de tudo aquilo que não condiz com a vida de santidade. Por isso, meus irmãos e irmãs, é que nós vemos aqui na primeira leitura de hoje, estes santos ao lado de Deus, trazendo em sua testa a marca, em suas mãos a palma. Estes homens são os mártires da igreja. Estes homens são os santos de Deus. E se nós olharmos a vida destes santos, foram homens que não viveram por si mesmo. Era o Cristo que vivia neles. E eles estavam no mundo, renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz e testemunhando o Evangelho. Diante disso, meus irmãos e irmãs, que todos nós busquemos assiduamente viver esta santidade, sabendo que é um caminho difícil, mas com certeza no final de tudo é gratificante. É gratificante por quê? Porque nós iremos nos encontrar com Deus e com Deus viveremos para sempre. Nós estaremos ao lado de Deus, porque no mundo nós vivemos o bom combate, guardamos a nossa fé e fomos vitoriosos. Portanto, se você tem dificuldade, tem tribulações, não fique desanimado nem murmurando, mas antes peça força a Deus e prossiga no seu caminho. Vá buscando esta edificação que Deus os deu, para que você um dia possa também viver e ser esta vocação a qual Deus te chamou a ser santo. E se alguém um dia perguntar para vocês, qual é o caminho da santidade? Mostre as bem-aventuranças. Todos os santos, eles foram bem-aventurados, porque foram homens, foram mulheres, que viveram semeando a paz, que buscaram a justiça, que promoveram a paz e a misericórdia. Esses que assim vivem, com certeza, estão vivendo as bem-aventuranças e, consequentemente, estão já vivendo a experiência da sua vocação a ser santo, como Deus também é santo.